Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo, e o Bola em Jogo desta segunda-feira que está recheado de futebol do fim de semana. O CRB jogou pela Série B, o CSA jogou pela Série D, o Asa também jogou pela Série D e claro, tudo sobre o futebol nacional no final de semana e sobre o que vai acontecer durante essa semana de futebol nacional e internacional. Vai começar as competições sul-americanas. Mas para falar disso tudo, estou aqui com ele, Fábio Novaes. Bora, Felipe, simbora, rapaz, que essa semana é semana de Copa, né? Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, e aí tem uma Copa também chamada Liga dos Campeões. Só isso. Champions League. Bayern de Munique e Real Madrid. Rapaz, nada mais, nada menos que isso, mas essas coisas só vão acontecer a partir de amanhã, então amanhã a gente traz isso. Vamos falar do que aconteceu no final de semana. CRB não conseguiu vencer novamente aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Já é sua terceira partida, são 2 empates e uma derrota dentro de casa. Vamos ver os gols da partida de ontem contra o Novo Horizontino. Esse é um resultado, Felipe, que eu classifico como bom, né? Você jogar contra um Novo Horizontino, um time que foi vice-campeão paulista, que venceu os grandes de São Paulo, é um resultado bom. Na verdade, o CRB, o resultado péssimo do CRB nessas 3 partidas realmente é o resultado dentro de casa contra o Avaí, né? Que foi derrotado dentro de casa, e aí você no Campeonato Brasileiro da Série B não pode perder ponto dentro de casa. Que arrancada do Dadá Belmonte. Fiquei cansado só de olhar. Cara, pra mim esse jogo aí, ele tem que ser com sabor de vitória, principalmente pelo segundo tempo do Novo Horizontino e o segundo tempo do CRB. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, mas o CRB tem um discurso de acesso. E quando o discurso é de acesso vindo diretamente do clube, dos atletas, da diretoria, da comissão técnica, então você traz uma pressão para si, onde um resultado como esse não pode ser normalizado, porque time que quer subir ganha dentro e fora de casa. Mas olhando o cenário, Novo Horizontino, vice-campeão paulista, também não venceu na competição ainda, mas a gente sabe que é uma equipe difícil. O segundo tempo que o Novo Horizontino fez, o CRB estava com a derrota até os acréscimos do segundo tempo. Então a gente encara esse empate como um ponto positivo. Para mim, a derrota contra o Avaí dentro de casa e o empate contra o Vila Nova na estreia fora de casa são empates e derrotas com sabores de totalmente derrota. Porque contra o Vila Nova você faz 1-0, o primeiro tempo impecável de CRB campeão alagoano, de CRB que está na quinta fase, na sexta fase da Copa do Brasil, de um CRB imponente. E aí você vai para o segundo tempo e vira o CRB do começo da temporada, e depois disso o CRB sumiu, a gente não viu mais o CRB da final do Campeonato Alagoano em nenhum momento na Série B. Então eu acho que não é só a derrota contra o Avaí, como o empate também contra o Vila Nova que tem que ser destacado. Porém, o CRB vive aí um momento complicado fisicamente, mas 2 atletas entraram no DM ontem, e é aquilo que a gente já vinha falando desde o começo, quando acabou o Campeonato Alagoano. O CRB tinha um bom time para ser campeão alagoano. Quando você vai jogar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B, aí, meu irmão, você tem que ter um elenco muito bom. Se não for um elenco muito grande, como o Eduardo Barroca não quer um elenco com mais de 30 jogadores, que esses 30 jogadores tenham condições de ser titular. E não é isso que acontece no elenco do CRB. Os jogadores de banco de reservas não acompanham o mesmo nível do time titular. O CRB está com esse problema, consegue fazer um primeiro tempo muito bom, né? Os jogos na Série B foram assim. O CRB faz um primeiro tempo, esse último nem tanto, mas os 2 primeiros jogos da Série B, o CRB comanda um jogo no primeiro tempo, não consegue fazer os gols que dá aquela vantagem para você poder jogar com mais tranquilidade no segundo tempo. E aí no segundo tempo, parte física do CRB vai caindo, porque vem jogando os mesmos jogadores há mais ou menos 12 partidas consecutivas, e aí acontece que o CRB baixa a guarda, cansa e aí leva os gols, muitas vezes levando a virada, muitas vezes perdendo o jogo. Então assim, as contratações têm que chegar. Eu não vejo o CRB com um elenco fechado. Não pode, né? Porque a janela está fechada. Só em junho. Como o presidente já disse, eu já vi entrevista dele, ele dizendo que o CRB tem 5 jogadores de lado que são do mesmo nível. E eu não enxergo desta forma. Eu enxergo o Dadá Belmonte
o Thiaguinho do mesmo nível e assim ali no mais, o Thiaguinho do ano passado. E o Baggio também, né? Porque nessa temporada eu ainda enxergo o Baggio um pouco abaixo do Thiaguinho do Dadá, e aí você tem o Vinícius Barata, que aí é bem mais abaixo do que ele. Ainda tem também o Guilherme Pato, que é outro também que é bem mais abaixo. Então, assim, a Série B não perdoa. Né? Se você não tiver um bom elenco, se você não tiver um bom banco de reservas para poder fazer as substituições durante o jogo e manter ali mais ou menos um equilíbrio entre o titular e o reserva, a Série B não vai perdoar para o CRB. Vale lembrar que o Clube de Regatas Brasil, a janela para a Série B só abre depois da 18ª rodada. Rodada 18. Então o CRB vai ter que Vai com o jogar que tem. 18 rodadas aí com o time todo esfacelado fisicamente. Mas E eu avisei. E o Christoph, que é o melhor jogador do CRB na temporada, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Se lesionou. Espero que não seja nada grave, que volte logo, porque realmente não tem ali um camisa 8 do nível do Christoph para jogar, né? Tá bom. Tem o Patrick de Luca, que chegou agora, mas é um jogador aí que tem 4 meses sem jogar uma partida de futebol. E aí o que é que vai acontecer? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas o que vai acontecer é que a gente agora vai mostrar para você resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. Fortaleza venceu a primeira na competição, 2-1 em cima do Juventude, que está na zona de rebaixamento. O Náutico venceu a Ponte Preta, o Cuiabá perdeu para o Ceará, o Vila Nova venceu o Atlético Goianiense, que também está na zona de rebaixamento. O Sport venceu o Londrina. Continuando aí, ontem, empate em 0-0, Avaí e Operário, Novo Horizontino e CRB 1-1, Atlético e América Mineiro também 1-1, outro que está na zona de rebaixamento, o América Mineiro. A zona de rebaixamento da Série B tá com grandes times aí. Botafogo foi derrotado pelo São Bernardo por 2-1, finalizando a rodada hoje às 21 horas, Goiás e Criciúma. Coloca na tela a classificação. Olha lá, a parte de baixo, como a gente já estava falando, Felipe, vamos nela, né? Ponte Preta, América Mineiro, Juventude e Atlético Goianiense. Desses 4 aí, Felipe, acho que 3 saem com muita tranquilidade durante a competição, que são times que têm de onde tirar para contratar, que é ali, né? Que é ali o Juventude, o Atlético Goianiense e o América Mineiro são clubes que geralmente brigam ali na parte de cima da tabela. A gente pode ver que do CRB para baixo, nenhum time venceu ainda na competição. Do CRB para baixo, nenhum time venceu na competição. O CRB é o primeiro time dos que não venceram, porque também tomou menos gols. No G6 temos aí Avaí e Operário em primeiro e segundo já iriam direto. E na zona de playoffs, o Botafogo de São Paulo, o Náutico e o Vila Nova. Então tá aí, ó. O Vila Nova só tem uma vitória. Então não tá tão distante assim do CRB. O CRB, se vencer, já vai a 5 pontos, já empata com os times que estão no playoffs. Então, claro que existe uma demanda já da primeira vitória, mas também não é terra arrasada, porque a Série B tem essa vertente. Você ganha 2 jogos, você vai lá para cima da tabela. Então, calma, torcedor regatiano, não é para se cobrar, é para ficar preocupado, mas também não é terra arrasada. O acesso não foi embora por conta aí de 3 jogos sem vencer. Mas é para ficar atento também, porque não pode vacilar, porque o começo da temporada vai falar muito sobre o final. Esses pontinhos podem fazer a diferença na reta final da competição. Não pode vacilar, como eu já disse, a Série B não perdoa, né? E ela é sempre muito equilibrada, porém, no final, quando se classificam, a gente vai ficar assim observando. Rapaz, teve aquele jogo que o CRB perdeu dentro de casa, né? Se tivesse vencido, era 2 pontos a mais, estava dentro da classificação. Então não pode vacilar, principalmente dentro de casa. Você tem que fazer seu dever de casa, ganhar os 3 pontos, porque lá no final, meu irmão, o bicho vai pegar, vai cobrar. Como a gente tem dito, né? Esses times que estão na parte de baixo são times que têm poder aquisitivo maior para poder contratar e crescer na segunda parte aí da competição. E parece que futebol alagoano é uma gangorra, né? Quando o CSA tá bem, o CRB tá mal. Aí quando o CRB tá bem, o CSA tá mal. E dessa vez foi ao contrário, o CSA tá bem e o CRB tá mal. O CSA que estreou na Série D após 10 anos sem jogar a competição e venceu o Atlético de Alagoinhas e convenceu, viu? Gols na tela de CSA e Atlético de Alagoinhas. Primeiro gol aí do Kailan. Kailan que soltou uma bomba de fora da área aí, ó. A bola quicou ali bem próximo do goleiro. Eu achei que tinha sido uma falha do goleiro, Felipe, mas é difícil, viu? Aí o Rian Santana, que foi um reforço pro CSA nessa Série D, porque é outro jogador. E Dudu Figueiredo, que jogou muita bola nesse jogo, também é outro jogador em relação ao Campeonato Alagoano.
fez o terceiro gol, 3-0, fora o baile que, pra você ter uma ideia, o Atlético de Alagoinhas não teve um escanteio na partida. Foi um amasso do Atlético CSA. de Alagoinhas que ainda não venceu neste ano, rapaz. E se for somar viu? o ano passado, são 14 jogos com o do CSA sem vencer. Nesse ano, nesse momento, são 11 jogos, 13 empates e 8 derrotas para o Atlético de Alagoinhas. Complicadíssimo, hein? Vamos ver aí os outros resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Começou ontem, né? A sua primeira rodada, ou melhor, CSA, começou no sábado. O CSA já foi aí, levou uma lapada do Juazeirense de 3-1. O Asa empatou em casa com o Jacuipense e o CSA, como a gente falou, derrotou por 3-0 o Atlético de Alagoinhas. Esse Jacuipense e Juazeirense que deu trabalho no Campeonato Baiano e me parece que vai dar trabalho novamente aí. Viu? O CSA que é líder, porque obviamente venceu por 3 gols Saldo de e gols. não tomou nenhum. Isso. O Jacuipense tomou um gol, do CSA tá com saldo 2, o CSA tá com saldo 3, então é líder. E próximo jogo é só no domingo que vem, então a gente só vai falar disso aqui na sexta-feira, né? Só vai ficar assim, Alagoas, Bahia, né? Que são 3 times de Alagoas e 3 times Bahia, da aí de Bahia. nada, Alagoas. E na terceira rodada É já verdade, tem CSA e é. Asa. É verdade. Então a gente tem que ficar ligado aí, porque vai ter clássico do Agreste aí, CSA e Asa, vai ter CSA e Asa e CSE, vai ter CSA e CSE. É uma loucura. E a Série D tá aí. Temos 3 times de Alagoas no mesmo grupo. É bom pra gente aqui que consegue Já transmitir, tivemos né? esses jogos no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas e agora na mini Copa Alagoas. É Copa Que é o Alagoas brasileiro. Bahia. Então é isso. Vamos falar agora de campeonato Série A do futebol brasileiro. Coloca na tela os gols. Muitos gols, viu? Começando aí com São Paulo e Cruzeiro. São Paulo meteu 4-1, rapaz. Cruzeiro tá numa dificuldade imensa de sair daquela parte de O baixo. Jorge já estreou, mudou de técnico. venceu, né? mas depois já perdeu. E o São Paulo que tá ali, viu? Tá ali. O Ferreirinha marcou 3. Será que o Neto vai fazer aposta esse ano? Ano passado, se marcasse 10 gols, o Neto ia pousar de tanga. E que coisa, viu? Antes do jogo começar, Felipe, a torcida tava vaiando o técnico. Antes de começar, viu? Quem é o Fique técnico bem do claro, São Roger Paulo? Machado. Ah, tá. Que chegou, né? Depois da saída do Crespo. Coritiba ficou no empate com o Fluminense. O Fluminense tá ali na parte de cima da tabela. Tava em segundo colocado antes dessa rodada, né? Daqui a pouco a gente vai ver a classificação e vai ver como ficou aí a E classificação. de virada, primeira derrota do Renato Gaúcho, o Vasco que saiu na frente com um gol de David, e depois o Fogão foi buscar com 12 golaços, tá? O Botafogo. Aí, ó. Essa cabeçada é meio estranha, né? O negócio Lucas quando eu Vilalba vi o gol. e Matheus Martins. Agora aí foi um golaço. Aí foi um golaço. Chutaço. Minha Nossa Senhora. Tivemos alguns golaços aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Vitória ficaram no empate em 1-1. Neto Pessoa e Mateuzinho marcaram os gols da partida, tá aí. O gol de empate. O Toma. Chapecoense conseguiu levar um empate com o Vitória com -1, Rapaz. jogando dentro de casa. É complicado. O Atlético Mineiro que venceu o Paranaense no duelo dos Atléticos. O Atlético CH e o Atlético com Isso que eu H. ia dizer. Olha o passe do Hulk. Aí foi o gol lá. Nossa O gol do Senhora. Scarpa. Rapaz. Bate bem demais na bola. Julimar diminuiu. Fechou a conta 2-1 para o Atlético de Minas. E não do E Pará. aí o Flamengo saiu atrás no placar. Santos sem Neymar. Lautaro Dias marcou o primeiro gol. Mas Pedro de cabeça. Jorginho sempre de pênalti. Quando marca pênalti para o Flamengo, Já é pode gol. gritar gol, meu amigo. E Lucas E- Paquetá fechou o caixão. Que golaço do Lucas Paquetá, tá? Quando você olha esse gol pela câmera de trás, é mais ainda golaço. Tapa de quem conhece, né, Felipe? É. Tapa na bola de quem sabe. E aí, Quem o tem. Palmeiras, pra mim, o melhor time. Outro golaço. Olha isso aí, John. Esse é um monstro. Joga muito, viu? Depois o Bahia conseguiu um empate com o David Duarte. Rapaz, o cara é alto demais. Olha o pulo dele, ó. Ele tá Toma. acima de todo mundo ali, rapaz. E o Santiago Mingo fez o gol contra, gol polêmico, porque o Bahia pediu muita falta de Gustavo Reclamou Gomes ali. bastante o Rogério Ceni, viu? Demais. E o Inter, ô rapaz! Que o meu alegria. Bernabé, que golaço! Que golaço! Rapaz, gol Puskas, viu? O Felipe vai matar o E Thales o Pita aqui. novamente aí, ó. 1-0 para o Bragantino. O Bragantino de 2 vitórias seguidas e o Corinthians que perdeu o técnico, né? Rapaz. Demitido, Dorival Júnior. viu? Felipe Luiz tava sendo soldado. 9 jogos sem vencer. O Dorival Júnior estava. Mas Olha só. calma. Não, mas não. Foi campeão da Supercopa. O Felipe Luiz não, viu? Os principais são... Adivinha quem é que o Corinthians tá atrás? Sei não. Adivinha? Não vi não. Tite Ah, bom nome. Tem tudo a ver Tite. com o time. e Fernando Diniz. O que demonstra que a diretoria do Corinthians não tem sentido Eu iria nenhum. pro Tite. Porque são dois técnicos do Completamente- extremo, completamente diferentes, né? Acho que o time do Corinthians tinha a cara do Tite. É.
E o Tite tem a cara do Corinthians. É o time que joga retrancado pra trás com medo dos adversários. Tem a cara do Tite. Esperando uma bola, É faz a o cara gol, do Tite. recua, É um time segura e já muito era. físico. Não, tô falando sério aqui. É um time muito físico, que tem uma defesa muito sólida, de jogadores altos e que tem um ataque muito veloz, principalmente com o Yuri Alberto. É a cara do Tite, o Corinthians. Você vê o sentido da diretoria, eu tô falando do Corinthians, mas isso acontece também com outros clubes, é quando você tem dois técnicos, tá mirando dois técnicos que são extremamente diferentes, Se que botar o pensam Fernando totalmente Diniz, o diferente. Corinthians cai pra série B. Tem nada Complicado. a ver com o Corinthians, o Fernando. Nada a ver. O Fernando Diniz, ele cheira a times como Fluminense, Vasco, Santos. Agora, Santos, Corinthians, eu não vejo essa combinação É. funcionar. Corinthians é um time muito mais de identidade física, brigador, de apelo, brigador, raça, Verdade. do que esse toquezinho de bola. Então, assim, falando sério mesmo, não acho que Fernando Diniz e Corinthians combinam. Acho que o Tite tem muito mais a cara do Corinthians, mas é a verdade que pode botar qualquer um. O Corinthians não vai ser campeão de nada. Olha Tô falando sério. tá gravado. Cara, Não, mas tá o difícil. Palmeiras esse ano, falando sério, o Palmeiras esse ano tá um maço. Pra desbancar o Palmeiras esse ano, acho que só o Flamengo. Porque pra mim o Palmeiras é cotado a ser campeão de tudo. O Palmeiras já botou 5 pontos de frente aí na Mas competição tudo tem um do jogo a Campeonato menos brasileiro. tá? Mas se o Flamengo ganhar 5 Também pontos de fica frente 5 ainda. pontos, mas tem dois Coloca na confrontos classificação. diretos aí, Tem bota dois na tela aí. confrontos. É verdade. A gente sabe que o Palmeiras não ganha do Flamengo. 25 pontos, 10 jogos, 8 vitórias. São Paulo logo atrás ali com 20 pontos. Fluminense também pode chegar a 20 pontos. Tanto Flamengo quanto Bahia, que também tem um jogo a menos, fechando aí o G5. E na zona da degola, o Mirassol, a sensação do ano passado. Pai, já pensou? Tristeza. Rapaz, do céu ao inferno, de um Cruzeiro, ano para o outro. O Cruzeiro também, o Remo já era esperado e a Chape também já era esperado, mas ali, ó, na beirinha, pedindo pra entrar, querendo, falando, me puxa, meu lugar é lá, o Corinthians tá ali, querendo voltar à sua casa. O Vitória tá ali fora da zona, todo mundo colocando o Vitória como um dos times para cair aí, mas neste momento tá fora da zona de rebaixamento do Campeonato O Brasileiro. Corinthians da tá pedindo Série A. pra voltar pra casa dele. Essa mudança de técnico pode mexer um pouquinho com o elenco aí, o Corinthians que tem um bom time. Existe né? uma teoria, falando sério agora, volta aqui pra gente, por favor. Existe uma teoria de que os jogadores queriam derrubar o Dorival. Eu não vejo essa teoria fazendo sentido. Mas não tem existe sentido essa nenhum. teoria. O cara ganhou uma Copa do Brasil. Uma Supercopa. Que não era um time colocado como favorito, né? O Corinthians, quando chega, sempre dá muito trabalho, mas não era colocado como favorito naquele momento. Cruzeiro era o favorito, né? E ganhou a Supercopa em cima de um Flamengo que acontece, tinha vindo de grandes títulos no ano O passado. título do Corinthians da Copa do Brasil, da Supercopa, foi algo assim que ninguém imaginava mesmo. Foi algo impensável, porque o Corinthians ele vem de crises internas, eu falo nem de futebol, e a crise interna agora pesou para o futebol, coisa que, por sorte, no passado e no começo desse ano não tinha pesado. Então, o Corinthians ele está sofrendo mal fora de campo. É o mesmo mal, por exemplo, devido às proporções que sofre o CSA. A bagunça interna influencia no futebol. E é sempre assim mesmo, não tem assim. como não. Às vezes você consegue eliminar uma coisa, outra coisa ali, mas chega um momento que as coisas estão acontecendo tanto que os jogadores também absorvem aquilo dali e aí vai para dentro de campo. E sabe aí quem sofre complicado. com isso? O menino Thales. Coçando Só o cabeça, torcedor. puxando o cabelo, ajeitando o bigode. Nervoso. Nervoso, agoniado, fazendo gesto. É difícil para o torcedor. Mas é isso. Voltamos amanhã com tudo que vai acontecer na terça-feira de futebol. Tem aí Libertadores, Sul-Americana, Champions League. Voltamos amanhã. Amanhã é completinho o programa, viu? Virou Lagoas em Pauta! Ei, Um abraço. rapaz, um abraço. Finalizou.